João Pretes Filho não era muito fã do carnaval, então na data em questão ele decidiu ir pescar com seus amigos, porém, ao retornar para casa, o que o aguardava não era sua família. Essa é a história que ficou conhecida como o Homem que Derreteu. E tudo aconteceu na data de 4 de março de 1946, na cidade de Araçariguama, em São Paulo. Era a semana do carnaval. O João Pretes, na época, tinha 44 anos, era casado e tinha filhos. Porém, ele não gostava dessas festividades carnavalescas, então, na data em questão, o João decidiu ir pescar com mais 3 amigos no rio Tietê, enquanto que a sua esposa e os seus filhos foram pular carnaval. E ele ainda avisou a esposa, Silvana Nunes Prestes, que voltaria mais tarde naquele dia. É informado que ele passou o dia todo pescando com seus amigos e quando foi por volta das 7 horas da noite, ele decidiu voltar para sua casa, mas ao chegar em casa, sua esposa e seus filhos ainda não tinham retornado. Então o João decidiu ir tomar um banho, mas como a casa ainda estava muito escura, ele também decidiu abrir a janela do quarto. Foi nesse exato momento que um raio amarelado avermelhado atingiu toda a casa, atravessando todos os cômodos e principalmente atingindo João, que acabou caindo no chão. João descreveu depois essa luminosidade sendo muito parecida com uma tocha de fogo. E naquele mesmo instante que ele caiu no chão, o João sentiu que todo o seu corpo estava queimando. Desesperado e quase não conseguindo tocar em nada, pois as suas mãos estavam queimadas, ele abriu a porta do cômodo com os dentes e se enrolou em uma manta e saiu correndo para a rua. João correu cerca de 2 quilômetros a pé até chegar à casa da sua irmã Maria, e ainda enquanto corria, informado que ele gritava muito que a luz estava atrás dele. E ao chegar na casa da sua irmã, ele se jogou na cama gritando de dor. E ainda de acordo com seu primo de nome Virgílio Francisco Alves, o João Prestes estava queimado da cintura para cima, exceto pelos cabelos que não tinham sido queimados. A irmã, sem saber muito o que fazer e sem saber o que tinha acontecido, pediu que o delegado da cidade de nome João Malaquias fosse até a sua casa. E quando o delegado chegou, ele ainda conseguiu interrogar o João Prestes e perguntou o que tinha acontecido. João explicou que aquilo que tinha atacado não era desse mundo e era algo invisível, que ninguém deveria ser culpado e aquilo não era coisa desse mundo. Devido à situação trágica que o João se encontrava, ele foi encaminhado para o hospital de Santana de Parnaíba, mas ele acabou morrendo antes de chegar no hospital. É informado que o João era branco, mas ele ficou com a pele toda torrada da cintura para cima. As mãos e o rosto foram as partes que mais queimaram, mas estranhamente o seu cabelo não apresentava essas queimaduras e nem o restante da roupa que ele estava utilizando. Também é informado que na casa do João, a não ser ele, nada mais foi queimado. E de acordo com o laudo da autópsia, que as queimaduras que ele apresentava eram de 3º grau. Mas elas não pareciam ter sido causadas por querosene ou qualquer outro tipo de combustível inflamável. O seu corpo também não apresentava nenhum vestígio de fuligem e os pelos do seu braço também não estavam queimados. O laudo também informou que ele foi queimado na cabeça, no pescoço, nas mãos e que nenhum líquido combustível poderia ter feito isso, já que nenhuma outra parte do corpo foi atingida, somente essas. Que se um líquido em alta temperatura o tivesse atingido, haveria outras queimaduras no restante do corpo. Ainda foi descrito que as partes do corpo que estava queimada estavam enrugadas, escurecidas e também não apresentavam nenhum tipo de cheiro. E a sua certidão de óbito constava como causa da morte queimaduras. Na data de 13 de janeiro de 1998, o cartório de Santana de Parnaíba expediu novamente esse documento. E nele constava a causa da morte como colapso cardíaco e queimaduras generalizadas. E a imprensa na época chegou a publicar que o corpo do João Pretes tinha derretido e que algumas partes do corpo chegaram a se desprender, mas de acordo com o seu sobrinho de nome Luiz Prestes, isso não aconteceu. Mas o corpo do tio realmente tinha ficado em uma situação absurda devido às queimaduras que ele tinha. E ainda é dito que a casa onde João morava, logo depois foi fechada e foi demolida. A família simplesmente não queria mais voltar a morar naquela casa. O caso também chegou a chamar a atenção da comunidade ufológica, mas acabou dividindo opiniões sobre o que realmente poderia ter atingido o João e provocado as queimaduras, mas isso também não foi esclarecido. E de acordo com a fonte, naquela época, vários outros moradores de Araçariguama também relataram terem visto bolas de fogo circularem pelos céus durante a noite.
E eles também acreditavam que essas esferas luminosas, essas bolas de fogo, não eram da Terra. E esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham achado interessante. Um caso bem conhecido, eu já tinha contado ele aqui no perfil antes. Também tem um outro caso parecido com o do João Prestes, que é o caso do Pedro de Toledo, que eu também vou contar aqui no perfil. Mas aproveita e deixa aí nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso. E se você chegou até aqui, não esquece da minha parceria com a Scoop Art, que produzem essas luminárias aqui, bem legais para vocês que gostam do tema de ufologia. E se você for meu seguidor, você tem 10% de desconto na sua compra.